Seguimos então agora com uma notícia sobre Jair Bolsonaro. O candidato foi citado pelo ex-líder do grupo racista Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, agora saiu, nos Estados Unidos, o David Duck. Em seu programa de rádio, no último dia 9 de outubro, o Duck comemorou o fato de Bolsonaro ser um nacionalista e disse, abre aspas, ele soa como nós. Ao saber disso, o presidenciável se manifestou via Twitter, abre aspas para Jair Bolsonaro, recuso qualquer tipo de apoio vindo de grupos supremacistas. Sugiro que, por coerência, apoiem o candidato da esquerda que adora segregar a sociedade. Explorar isso para influenciar uma eleição no Brasil é uma grande burrice. É desconhecer o povo brasileiro que é miscigenado. Você acha que ele foi bem, Vera? Acho que foi bem, foi uma resposta pronta. Eu acho que para este tipo de manifestação, uma resposta desse tipo cabe. É uma manifestação parecida com a que ele fez nos casos de violência no Brasil e que a gente cobrou aqui que ele fosse mais direto em condenar a violência e não só dizer que recusava o apoio. Mas neste caso é uma manifestação que cabe. Recusar o apoio de um supremacista branco e eu acho que o Jair Bolsonaro foi bem, não há o que dizer quanto à resposta dele. Em relação ao que falou o ex-líder da agora sou eu. Agora sou eu que hoje. Vai, ajuda. Klan. Whatever, kkk, vamos de kkk. Em relação ao que ele falou, reflete de alguma maneira uma visão do Jair Bolsonaro que existe no mundo. A gente já viu manifestações de várias lideranças, à esquerda, à direita, de jornais, de artistas, etc., em relação ao Jair Bolsonaro. Então, o mundo tem uma visão do Bolsonaro que é aquela que parte, por exemplo, do PT, da esquerda, reproduz, vende e chancela. Eu acho que uma vez eleito, caberá a ele, como um líder de governo, fazer uma investida na sua imagem internacional, para se mostrar como isso que o Andreasa analisou muito bem no artigo dele de hoje. O Bolsonaro tem as posições dele que são conhecidas, que são algumas delas reacionárias, que são algumas delas contestáveis, polêmicas, com as quais a gente discorda, mas o termo fascista e o que ele traz de conteúdo gasto pelo mau uso, pela banalização, talvez não se aplique a ele, não se aplica até hoje. Ele não tem uma obra que a gente possa apontar e chamar de fascista. O governo dele dirá o que ele é como um líder. E para começar a se forjar como um líder, o Bolsonaro vai ter de fazer, eu acho, uma incursão pelo mundo, se mostrando suas credenciais, se apresentando. Isso faz parte da mudança de imagem de um político. O Lula, atrás, 89, primeira vez que ele se candidatou, era visto aos olhos do mundo como um arruaceiro, um sapo barbudo, aquele que faria os empresários se mudarem do Brasil, perdeu sucessivas eleições. Porque aqui no Brasil também se tinha essa imagem dele e só foi mudando essa imagem em 2002 com a Carta ao Povo Brasileiro. Agora a imagem voltou a ser negativa. Mas o Bolsonaro talvez precise fazer um adornamento ali da sua imagem perante as nações mundiais, não perante esse idiota desse supremacista, que esse pode morrer e ir pro inferno, não nos importa a opinião de um débil mental como esse, de um fanático criminoso como esse, mas do resto do mundo, da imprensa e dos líderes, eu acho que vai ser necessário sim, Silvio. Andreasa, sigo com você. Silvio, é óbvio que nessa altura do campeonato, e já há algum tempo, tem muita gente no Brasil e fora do Brasil surfando a onda bolsonarista e querendo aparecer surfando a onda bolsonarista. Isso é perceptível. Tanto aqueles que supostamente o apoiariam, quanto os que os desprezam, no Brasil quanto fora do Brasil, de modo geral, tratam ele de maneira muito superficial, sem conhecer, sem entender do que se trata o fenômeno Jair Bolsonaro e a materialização na persona Jair Bolsonaro, desse sentimento. Isso é percebido diariamente, em várias frentes. A Marine Le Pen,
falou do Jair Bolsonaro não tem ideia do que se trata. Agora, esse cidadão da KKK falando do Jair Bolsonaro não tem ideia do que se trata. Idem o The Guardian, idem Economist, tudo muito superficial a respeito do Bolsonaro. O nosso papel aqui dentro, nós que estamos aqui no Brasil, deve ser nessa altura, e nós fazemos isso aqui nesse programa, tentar entender a constituição desse personagem, a natureza e a origem do fenômeno que ele representa e que o trouxe até aqui, e uma vez representando tudo isso, até onde ele pode ir como governante. Que tipo de governante será o Jair Bolsonaro? Em termos de política externa e de agenda fora do Brasil, ele já manifestou algumas vezes, e é legítimo, perfeitamente legítimo, a ideia de se alinhar a política norte-americana e a política do Estado de Israel. Aliás, disse que fará a visita a esses dois estados, se eu não me engano, Israel primeiro e Estados Unidos logo depois. É legítimo. O importante é com que interlocutores tratará. É isso que é importante. A resposta que ele deu a esse sujeito da KKK, hoje, no Twitter, é primorosa. É o que se espera de alguém que vai presidir o Brasil. Rechaça o apoio do supremacista. Ponto final. Mas e agora? Eleito presidente, em vias de ser eleito presidente, vai começar a sua agenda internacional. Muito crítico da agenda internacional, com toda razão, promovida pelos petistas, sobretudo a partir do Celso Amorim. Ideológica, com viés muito claro e com prejuízo para os negócios brasileiros fora do país. Tudo bem, isso estava errado. Vai assumir a presidência. Vai tocar que tipo de agenda? Vai ser ideológica para o outro lado? E vejam, é legítimo se alinhar com os Estados Unidos e com Israel. Mas quem serão os interlocutores? Que tipo de interlocução haverá? Qual é a agenda? A grande questão agora que eu apresento, e a gente apanha por perguntar uma obviedade como essa. A grande questão é: ganhou a eleição. É um fenômeno político eleitoral. Do nível do Lula. Qual é a agenda doravante? O que virá? Quem será o Jair Bolsonaro, presidente da República? Uma vez que não há, da parte dele, nenhuma experiência administrativa. É errado apontar isso? É errado sugerir que o sujeito jamais demonstrou competência para administrar o Brasil? Me provem do contrário. Uma coisa é a gestão de campanha, a criação do mito, chamemos assim, muito bem feito, impecável. Mas e aí, a partir de 1º de janeiro de 2019? Real, mundo real. Pois é. E Andreas, uma coisa interessante é que o Bolsonaro subiu usando táticas muito similares e copiadas certamente pelos ideólogos e pessoal da campanha dele, copiadas da alt-right americana, né? Essa direita alternativa que chega com nuvem de fake news, que chega promovendo caos, um candidato que em alguns pontos se assemelha ao Trump, no sentido de dar afirmações que revelam muito mais um sentimento momentâneo do que devam ser levadas literalmente, assim, e são polêmicas e geram toda essa repercussão na mídia. Agora, tem uma característica, isso é um mérito do Brasil e, de certa forma, dessa direita brasileira. Tem uma característica muito forte da alt-right, da direita alternativa americana. Eles têm um elemento racista real. E é racismo mesmo, é supremacia branca, é neonazismo. Isso está presente ali no discurso e é a resposta deles, a resposta da alt-right americana ao discurso multiculturalista é o discurso racista. Eles trazem isso. Aqui no Brasil, isso não cola. Mesmo a direita brasileira, que se inspira nos métodos, em alguns dos conteúdos, a visão paranoica, o combate ao suposto comunismo global que estaria aí, mesmo essa nossa direita não engole de forma alguma o racismo. E apresenta, e, portanto, o Bolsonaro pode repudiar sem problema nenhum essa afirmação. Essa afirmação desse cara do Ku Klux Klan é muito mais simples dele repudiar e se distanciar do que o discurso homofóbico, do que a violência homofóbica, que de alguma maneira tem alguma aderência no tipo de apoio que o Bolsonaro tem. Agora, uma agenda racista, de segregação racial, de supremacia branca, isso é algo claramente norte-americano, que aqui simplesmente não cola. E a resposta que o Bolsonaro, a direita brasileira, e na verdade o Brasil de maneira geral, tem a dar à agenda mais politicamente correta, a agenda do racialismo, não é o racismo, e sim a miscigenação, a mistura, e aí sim ele fala com um valor positivo que o Brasil tem a apresentar.